Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde para quem está chegando. Hoje nós teremos como convidada especial a Gisela Waschkopf, que ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela com a escola do bairro, que é a escola que ela é diretora aqui em São Paulo, certo? Vamos localizar agora a Gisela, vamos ver aonde que ela está. Gisela, se você já entrou, manda um oi. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Luiz Fernando. Vamos ver se eu consigo aqui localizar a Gisela. Nós iremos participar ao vivo com a Gisela Waschkopf, que irá nos contar um pouquinho como que está sendo a experiência dela na escola do bairro. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui a Gisela. Eu acho que ela não entrou ainda. Vamos aguardar mais um pouquinho. Gisela, acho que você vai entrar com o Instagram da escola do bairro, né? Vamos aguardar. Vamos ver. Aqui eu tenho duas solicitações para participar ao vivo, mas nós iremos chamar hoje a Gisela, que ela vai nos contar um pouquinho da sua experiência com educação infantil em EAD, o que ela tem feito de bacana nesse período tão desafiador, né? Muitos educadores com muitas dúvidas do que fazer em sala de aula com essas crianças tão pequenas e às vezes a educação infantil ela é pautada, nós sabemos muito bem, na interação e na brincadeira. Então, como transformar e como levar essa interação e essa brincadeira para casa, né? É isso que a Gisela irá nos contar logo mais. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Mais alguns instantes. Ai, peraí, acho que eu tinha achado e sumiu aqui. Vamos ver. Gisela, se você estiver me ouvindo, me manda um oi, aí eu te localizo. Porque como já tem bastante gente aqui, fica mais difícil. Aqui, achei a escola do bairro. Deixa eu... Aqui agora eu vou te convidar. Vamos ver. Pronto. Acho que deu certo. Agora acho que teremos a Gisela. Oi, Gisela! Oi, tudo bom? Nossa, é minha primeira vez. Difícil esse negócio, hein? Tua primeira live? Minha primeira live, chiquérrimo. Chiquérrimo, né? Gostoso estrear com você, Gisela. Acho que travou. Será que travou só o meu? Vocês me ouvem Beatriz... sem microfone? Acho que é mais simples para mim. Tanto faz. Eu vou sem também. Eu não sou tão tecnológica assim também. Não sou tão entendida. Estou começando também. Bom, Gisela, eu vou me apresentar rapidinho. Aí depois você se apresenta e a gente começa a falar sobre o tema, tá bom? Combinado. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sophie Dollinger. Sou pedagoga, psicopedagoga também. Eu trabalho atualmente em uma editora com formação de professores. E aí eu resolvi, por conta própria, um projeto pessoal meu, abrir esse Instagram, Papo de Professor, para a gente falar um pouquinho sobre educação, sobre aquilo que eu acredito, né? A gente acaba vendo tantas coisas legais e eu gosto de divulgar o que é bom para as outras pessoas também poderem se inspirar um pouquinho. E aí, em fevereiro, comecei esse Papo de Professor e parece que está dando certo. Eu acho que eu estou, enfim, começando a trilhar um caminho bacana. Sempre contando com inspirações. E você é uma delas, né, Gisela? Imagina, Sophie. Bom, a gente já se conhece faz tempo, né? Sim, Desde o Descobrir. conta um pouquinho de você agora. Que acho que todo mundo já Tá sabe, bom, na obrigada, verdade. Sophie. Todo Oi, mundo já difícil. sabe, né? Então, obrigada, Sophie, pelo convite. Eu estou bem contente, principalmente nesse período que a gente está totalmente isolado. E aí, rever os amigos, poder ter um espaço de conversar com os professores, né? Pelo que eu entendi, você tem atraído bastante professores, você
trabalha com isso, né, com material didático para professor. A gente se conheceu na Natana, Descobrincar. Bem, eu sou Gisela, o que eu posso dizer? Sou uma apaixonada por educação, tive já um percurso bastante extenso na área, né? Então eu sou socióloga de formação, não sou pedagoga, por isso talvez meus olhares são muito mais assim, menos focado na estratégia didática, no específico didático, mas meu olhar da sala de aula conversa com a macropolítica, com o macrocontexto, com as políticas educacionais. Então, nesse meu percurso, já fui professora de educação infantil, já fui professora de ensino superior durante muito tempo, fui professora da PUC, criei o Singularidades, fiz ele crescer, deixei ele virar adulto. Trabalhei no governo Fernando Henrique, fui coordenadora da educação infantil, do referencial curricular para educação infantil. Participo de vários eventos aí da política em nível municipal, estadual. O último deles eu coordenei o PNLD de 2018. E desde 2016 eu tenho uma escola pequena da infância, chama-se Escola do Bairro, na Vila Mariana, e ela tá me dando a oportunidade de, enfim, de conhecer grandes professores, bons professores, de formar bons professores, de trocar com bons professores, de descobrir a docência, de descobrir os desafios da sala de aula, e muito mais agora, né, que nós tivemos que, em menos de 4 anos, inventar uma outra escola do bairro. Então, Gisela, nossa, muito bacana a tua trajetória, né? Sempre admirei bastante. E Imagina, aí, quando eu te liguei, né? Porque eu conversei com alguns educadores para eles saberem, né? O que eles estão pensando sobre esse momento, o que eles estão fazendo. E aí foi tão engraçado, porque quando eu liguei para você, eu tinha certeza que você ia falar assim, que porcaria, ensino à distância, imagina, onde já se viu, como que eu vou fazer educação infantil à distância? Eu tinha certeza que você ia ter, enfim, essa postura. E aí quando você fala, Sofia, estou fazendo uma coisa sensacional na escola, está dando super certo. Eu tenho que confessar que eu corri para o seu Instagram e, de fato, eu vi algumas coisas. Nossa, eu fiquei... Depois, ao longo da nossa conversa, eu vou te comentar uma coisa que realmente me chamou a atenção das vivências que eu vi ali. Mas eu gostaria que você começasse contando, enfim, como que foi esse processo, esse começo, e o que vocês estão fazendo de bacana para inspirar outras escolas. Tá, antes de eu dizer exatamente o que a gente está fazendo, eu queria contar para todo mundo que está me ouvindo, para você, que o que a gente está fazendo segue alguns paradigmas. E eu acho que são esses paradigmas que podem inspirar os outros professores, os meus colegas. Para a gente não ficar numa discussão tecnicista ou não tecnicista, método ou não método. Né? A gente fez uma escolha do sistema síncrono, ou seja, a gente está usando o programa Zoom desde o dia 23 de março, ou seja, nós começamos a trabalhar nele no dia 17 de março, muito rapidamente. Nós montamos um primeiro design do que seria essa escola do bairro em casa. Mas eu acho que para você se surpreender de eu não ser contra o que eu estou fazendo, né, e da ideia escola online, sim ou não, para criança pequena e tal, eu queria dizer que, em primeiro lugar, a gente, e eu particularmente, hoje eu estava conversando com uma professora, inclusive, e a gente estava pensando como é que as coisas estão dando certo, por que estão dando certo, como a gente está usando tanto, e por que tem tanto pai junto com a gente, tem criança entrando... Tem uma criança de Buenos Aires acompanhando a gente, uma criança que se matriculou agora, né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem, quando a gente escolheu esse sistema síncrono, né? E o sistema síncrono significa que você vai fazendo uma formação em tempo real, né? Com a imagem real, cada um no seu contexto, no seu espaço de trabalho, na sua casa. Eu estou na minha casa, você está na sua, as crianças estão nas delas, né? Na medida em que o isolamento social e a Covid nos impede de sair na rua, de ir para a escola, enfim, de ter um lugar de convivência social, né? O primeiro passo
por fazer essa escolha e não trabalhar, por exemplo, com a produção de vídeos e enviar para as crianças, como tem muita gente fazendo, ou só publicar no Instagram, ou então adotar algumas plataformas que têm vídeos prontos, né, ou tutoriais prontos, é que casa, né, e conversa com o principal paradigma da escola do bairro, que foi também o paradigma das singularidades, e que é o paradigma do referencial, e que, de certa maneira, é o paradigma das bases de educação infantil, é que a aprendizagem significativa, uma aprendizagem verdadeira das crianças, assim, desde que elas são pequenininhas, vamos falar até os 11 anos, também por toda a vida, mas vamos focar para a gente não se perder. As aprendizagens, elas só se dão em contextos de interação social muito intensos. Então, se você não tem interação social, as aprendizagens, elas podem ser, sim, individualizadas. As crianças aprendem várias coisas, os adultos aprendem, mas elas se dão num nível de significatividade muito baixa. O que significa isso? Que as pessoas aprendem coisas e que nem sempre elas sabem para que serve, e essas coisas não têm nenhuma utilidade do ponto de vista nem cognitivo, nem emocional, nem de impacto social, nem nada. Esse é um primeiro paradigma. Então, assim, e por quê? Porque a gente, Acho nesse que caso, a gente travou só um é pouquinho, Gisela, só um minuto, só cultural. Oi. Não, que acho que tinha travado um pouquinho, mas acho que foi só aqui no meu. Mas continua. Para mim, as pessoas estão entrando aí, não sei. Não, não. Posso continuar? Não sei É que se estou a falando imagem muito sumiu um rápido. pouquinho, mas... Não, aqui a minha imagem sumiu um pouquinho, mas acho que foi minha internet mesmo. Pode continuar. Tá bom. Será que está indo bem o ritmo? Estou falando rápido? Não sei. Tá, Primeira eu vez. estou adorando, Gisela. Eu estou adorando. Pode continuar. Então, tá bom. A gente vai deixar, Gisela, um pedacinho no final para as perguntas, tá? Então, quem tiver pergunta, alguém me disse guarda que o para o sinal final. está ruim. Eu tô te vendo bem. Você está vendo bem aí, Beatriz, que está assistindo? Para mim, eu estou vendo direitinho. Eu estou te vendo bem nítida. Então, tá ótimo. Então, falando, a Beatriz está aqui, falou que tá ótima. Tá ótimo. Continuamos. E aí, eu vou pedir para as pessoas, quem tiverem dúvidas, que mande no final, porque eu não consigo acompanhar todas, e às vezes eu tenho medo de deixar passar uma dúvida logo no começo, que é importante. Então, deixem as dúvidas para o final, e aí a gente responde. E pode continuar, Gisela. Estava ótimo. Obrigada, pessoal. Algumas pessoas me disseram que o sinal está ruim. O Marcelo falou que tá ruim, a Thaís falou que está bem. Eu não sei se é o lugar que as pessoas estão. Talvez tentar mudar de lugar para ver. Então, assim, acho que a primeira questão que a gente tinha em mente, nós vamos sair de uma escola que prioriza um jardim, que prioriza a arquitetura, que prioriza as interidades, que prioriza o contexto de aprendizagem como um lugar de aprendizagens onde as crianças podem ser cooperativas, ter solidariedade, estão em contato com vários elementos da cultura, desde de uma alfabetização ambiental até uma alfabetização, enfim, científica, artística, matemática, da literatura, e elas vão estar em casa, né? Então, a primeira avaliação que eu fiz foi de pensar que esse período seria bem mais extenso do que uma semana, 2 semanas, 10 semanas. Quer dizer, a exemplo do que a gente estava vendo na Itália, por exemplo, e que parecia que a gente seguiria o mesmo caminho, menos de 4, 5 meses, 6 meses, não dava para pensar. Então, a ideia é, precisamos estabelecer e manter laços, né? Os laços que nos unem, que são laços de afeto, são laços de interação, são laços de aprendizagem de uma comunidade maior, que não são laços apenas dos professores com as crianças, mas são laços dos professores das crianças, os professores entre si, os funcionários dos professores, as famílias e os professores, as famílias, as crianças e as famílias entre si, né? Então, a primeira questão que a gente pensou nesse paradigma que é nuclear da escola, que se aprende em interação com os outros,
junto com os outros, né, mediados pela cultura, pela história, pela geografia, pela matemática, por todas as áreas que o homem já investigou, nós então pensamos, bom, não podemos deixar essa comunidade abandonada. E nós não podemos nos abandonar. Então essa foi a primeira ideia. Então, antes de pensar se vai ensinar conta de armar ou não é conta de armar, se as crianças vão poder brincar de faz de conta, ou fazer percurso no jardim, ou pensar nas expectativas de aprendizagem, nós pensamos o seguinte: o que é que nós precisamos garantir, né, para estarmos juntos, ainda que muito separados e isolados? Como fazer com que essa quarentena dure o tempo que precisar, né? Então, daí eu acho que é uma discussão muito mais de conceito do papel da escola na sociedade e do conceito de como a escola se constitui frente às necessidades sociais, do que fazer diferente. A minha escola é assim, eu ensino sei lá, na educação infantil, eu trabalho com os 5 sentidos, eu trabalho com as bases, eu tenho que fazer algumas experiências, ambientes de experiências, então eu vou filmar alguns videozinhos e vou mandar para os pais para eles replicarem esses ambientes de experiência. Não, não foi essa a ideia. E o segundo paradigma é que nós não estávamos preocupados em ocupar as crianças e nem ocupar os pais. Nós estávamos preocupados em entender o que estava acontecendo. Então, o primeiro momento foi, nós trabalhamos, e assim, por sorte, eu trabalho com 2 equipes de investigação internacionais, uma em Nebraska, nos Estados Unidos, e a outra em Toronto, no Canadá, onde eu morei em 2014, e eu me encantava com essa ferramenta do Zoom, porque a gente chegou a escrever artigos, 5, 6 pessoas de vários países. Então eu dizia, nossa, de fato a gente consegue estar juntos. Então, imediatamente a gente acionou o Zoom. Nós trabalhamos 4 dias com a equipe durante 10 horas seguidas, né? E definimos, então, para dar conta da questão de manter a escola viva, de sustentar os laços afetivos, emocionais, sociais, de apoio de saúde mental, de apoio emocional, e do conceito de que se aprende sempre juntos pela mediação da cultura, nós tiramos 3 palavras importantes, que foi consigna, contorno e comando. Ou seja, mudando um pouco a ordem, contorno, consigna e comando. Então, em primeiro lugar, que essa escola nova, a escola do bairro em casa, precisaria dar um contorno para as pessoas, né? Olha, a gente está cada um na sua casa, mas calma, não é o caos, a escola continua existindo. Não a escola de escrever, de ler, de ter exigência, mas a escola enquanto uma instituição parceira na educação das crianças. Segundo, uma consigna, ou seja, que todas as práticas que nós selecionássemos teriam de fazer sentido não só para nós, professores, mas para as crianças e para os pais. E terceiro, comando, ou seja, num primeiro momento nós teríamos que ser a liderança desse processo. Ou seja, a gente precisaria dizer para os pais mais ou menos o que a gente achava que estava nos acalmando e que poderia acalmar todo mundo. Então, a gente propôs primeiro uma entrada de meia hora em todas as turmas, dos piquititicos de 2 anos até os do 4º ano. Essa entrada era com a família diretamente, Gisela? Não, a gente fez uma entrada com as crianças, na casa delas. A gente mandou uma explicação para os pais, a gente pediu para os pais separarem um canto na casa, pediu que as crianças pusessem uniforme, e a gente definiu um horário que dava, porque na primeira semana, que dava para a gente administrar as salas que a gente comprou. Aí a gente comprou o programa, né? Porque o programa não comprado, você cai o sistema, tá? Então nós compramos, assumimos isso como nosso programa. Então, o pai, então, podia ficar o pai e a mãe com a criança, podia estar o irmão, podia estar... E aí a gente foi gradativamente dizendo, bom, os primeiros dias a gente conversou com as crianças, viu o que estava acontecendo, né? E fomos nos adaptando. Só que foi assim, né?
está no segundo lugar na corrida de Fórmula 1, com os 4 pneus trocando no ar, né? Então, assim, a gente foi aprendendo as ferramentas, fomos aprendendo isso ao mesmo tempo que os professores, muitos deles muito angustiados, porque cada um estava na sua casa, então tinha que mostrar o seu quarto, a sua sala, o seu computador, cada família na sua casa. Então, assim, as 2 primeiras semanas foi uma adaptação ao novo normal, né? Então, assim, a gente não tinha nenhuma expectativa de nenhuma aprendizagem que não fosse estamos juntos, mas estamos longe, né? Já é um aprendizado, né? Enorme. Né? Gente que chorava, criança que chorava, pai que não estava entendendo. O que vai acontecer? Vou perder emprego, não vou perder emprego, vou trabalhar, estou trabalhando um monte. Gente que não estava entendendo. Não, mas semana que vem a gente volta. Quer dizer, a gente foi... Acho que a gente teve muito esse papel, que eu acredito que é um papel fundamental na escola, da escola, e que a escola tem se esquecido, que é de fato ser parceira das famílias, né? E de se localizar num contexto. Então, na hora que o mundo vira de ponta cabeça, a escola tem que virar junto, ela não pode se manter naquela lógica dogmática que precisa ter material, porque precisa... E, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente se reunia todos os dias com todo mundo, com minha equipe de 25 pessoas, e as pessoas iam dando as suas impressões. Eu senti isso, eu fiz aquilo, eu assim, porque é tempo real. É a criança que fecha a câmera, que põe a mão, que fala não quero. Enfim, o pai que nunca deu um celular para uma criança que, de repente, agora fala, olha, agora é aqui, gente. Agora a sua professora está aqui, agora é assim. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo reorganizar, mas em cima também desses paradigmas, e a gente foi ampliando os nossos princípios, né? Então, a gente trabalha com os princípios científicos, com os princípios das artes, da natureza, da cultura e das linguagens, né? Então, a gente começou a organizar uma rotina. Então, segunda... acontece isso, na terça acontece aquilo, na quarta acontece... E aí, gradativamente, nós fomos trazendo a exploração, a experiência, as perguntas, as investigações que já são próprias da nossa escola, mas que como é que acontece isso nessa relação? E acontece que a gente foi entendendo, né, o programa, e aí a gente foi descobrindo outras ferramentas, o Padlet, a possibilidade de escrever na tela, a possibilidade de pôr um livro em PDF, a possibilidade de pôr a tela na tela da TV e, de repente, criar uma sala de capoeira, uma sala, levar para a cozinha e trabalhar com práticas de cozinhar, levar para o terraço, para o jardim ou para a varanda, e aí as crianças começaram a plantar. Então, a gente foi trazendo também outro princípio importante, que é que as aprendizagens nessa faixa etária, principalmente, se dão pela vida real, para a vida real e a partir da vida real. Então, se a vida real da escola é o larguinho de peixe, é a casa de pau a pique, são as coisas que a gente tem lá, os tanques de areia, a arquitetura, agora é a casa de cada um. Então, a gente começou a investigar a casa de cada um. Olha pela janela o que você vê, como é que é seu quarto. E aí, sei lá, a gente começou a passear pelo quarto, de repente tem um livro sobre a Grécia, então criamos um acampamento no Monte Olimpo, então usamos o Google Earth, e também começamos a trabalhar com o Khan Academy e o Google Education, e aí a gente começou a usar essas plataformas que estão disponíveis a nosso favor, né? Que é a cultura presente, né? E por último, acho que o que foi assim, o pulo do gato foi uma discussão sobre o portfólio, né? Nesse intervalo a gente comprou todo o material, porque os professores estavam angustiados, mandamos entregar papel, material todos para os professores, e aí um dia os professores, numa reunião, dizendo, então, porque o portfólio, como é que vai fazer? Porque eu vou fazer para fazer... A minha unidade investigativa, ela começa agora, mas a minha começou quando a gente estava lá na escola, e agora eu estou aqui desenhando e tal, e uma professora, aí a gente descobriu o Padlet, e então, bom, nós estamos vivendo, a nossa vida agora é aqui, não é mais no jardim da escola, não é mais
e não sabemos quando será de novo. Então, a ideia também, que eu acho que eu fui muito firme, e tenho sido, inclusive, em relação a férias, em relação à volta, a nossa vida agora é aqui. Tanto que uma das comunicados que a gente mandou para os pais é aquela música do Gilberto Gil, que o meu mundo é aqui e agora, né? A felicidade está aqui e agora. Então, isso faz com que o nível de ansiedade baixe, e aí começaram a ter as ideias de vamos fazer um portfólio que é em vida real, que é em tempo real, e a gente adotou o Padlet, que é um negócio sensacional, O né? que é isso? Eu não conheço, Gisela. Eu não sei se eu não consigo te acionar. O Padlet é um programa, chama-se Padlet.com, qualquer coisa assim. É um programa de mural, né? E aí a gente também comprou esse programa, porque a depender de como você compra, você tem designs os mais diferentes possíveis. A gente foi organizando, então a depender da turma, os pequenininhos, a gente organizou uma espécie de um calendário, o primeiro dia da quarentena, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e lá a gente posta todas as expectativas que a gente teve, as dificuldades, as questões, as fotos das propostas que a gente teve, os pais mandam para a gente e postam o que acontece. Então, simultaneamente, a gente tem a cozinheira fazendo pão aqui e tem a criança fazendo na casa dela. Então, a gente Então, criou uma documentação pedagógica. uma das coisas que eu ia comentar com você, eu não sei se é de fato isso, mas eu vi lá no Instagram as crianças recolhendo as roupas e colocando na máquina de lavar. Eu Foi mais ou achei, menos. Na verdade, a gente eu achei tá. A aquilo gente. sensacional. Eu falei, nossa, que show, que show. Porque depois, na hora que acalmou, que a gente ganhou uma certa rotina, né, e uma repetição, então a professora de música entra uma vez por semana, de capoeira uma vez por semana, no fundamental inglês uma vez por semana, aí a gente foi ampliando, né? Os pequenininhos têm uma entrada de 1 hora por dia, todo dia na mesma hora, e a partir de 3 e 4 anos tem 3 vezes por semana 2 entradas, uma do especialista, uma das professoras. E a partir do segundo ano, eles têm 3 entradas, porque daí eles trabalham com plataformas que estão aí. A gente entra, seleciona as práticas em função das necessidades de cada grupo de criança, e a gente vai trabalhando. Então, a gente tem aula em pequenos grupos, em grandes grupos, tem de tudo. Mas esse exemplo que você deu foi porque na hora que depois que a gente se acomodou e entendeu, bom, então agora vamos retomar práticas que a gente tinha na escola. Então as crianças brincavam de lavar a roupa das bonecas. Bom, tá todo mundo lavando roupa. Avisa os pais, olha, daqui a 2 dias prepara um potinho de sabão em pó, prepara calcinha, cueca, roupa de boneca, etc. A aula vai ser na lavanderia. Então, uma das crianças, sim, trabalhou com a máquina de lavar, mas todo mundo lavou, depois estendemos com pregador e tudo mais. E ontem a gente teve numa das salas de 4 e 5 anos, as crianças lavaram a louça do almoço. Olha, vou matricular meus filhos na escola do bairro, hein, Gisela? Vamos fazer uma parte de estágio para adolescentes. Nossa, porque olha... Não, mas eu acho sensacional isso, Gisela, porque assim, eu vejo muitas professoras, né? Eu digo quase que a grande maioria, muito preocupadas. Ai, meu Deus, meu filho não vai aprender a ler e escrever. Ai, meu Deus, meu filho está na alfabetização. Como que eu vou fazer para ensinar meu filho para ler e escrever? Eu falei, gente, calma, né? Escola não é só ler e escrever. Ele aprende a ler e escrever fora da escola também, a criança, né? É o contato com o mundo social da escrita, quer dizer. E essa parte de autonomia, de interação, para mim é show de bola. Para mim é o que vale, né? É o que ganha. Que bom. Eu queria talvez te complementar com relação à questão de alfabetização. A gente tem 2 turmas, né? Inclusive bastante grandes, uma de manhã e uma à tarde, que a gente chama de ciclo 1. As Que são salas das crianças de 6 anos? 5 e 6. A gente tem, as turmas são bietárias, e a gente achou por bem de juntar as do último nível do infantil, as do primeiro nível do fundamental. Porque a gente tem um mix
que a brincadeira se mantém de faz de conta como ela deve se manter, as crianças brincam muito, e toda a alfabetização vem realmente dessa brincadeira do faz de conta. Então, uma das turmas, por exemplo, da tarde, começou fazendo uma investigação sobre as formigas, que elas começaram já na realidade presencial e continuaram nesse síncrono virtual. E aí elas começaram a, enfim, montar um formigueiro, escrever o percurso da formiga, pesquisar se a formiga é forte, a formiga é fraca, etc. E começaram a escrever e fazer suas hipóteses de escrita de textos por aí. A turma da manhã é sensacional o que está acontecendo, porque eles têm um trabalho, eles estavam trabalhando com dinossauros, são muito ligados nisso e tal. E aí a professora trouxe uma história de dinossauros e eles começaram a pensar no dinossaurês, na questão como é que os dinossauros se comunicam, qual que é a língua e tal. A professora, então, trouxe um livro que se chama Histórias do Coiso, alguma coisa desse tipo. É um livro da Companhia das Letrinhas. E a partir desse coiso, né, que é um pouco também um monstro, porque as crianças estão angustiadas, elas têm pesadelos, está todo mundo na mesma página, né? Então, assim, a gente não está fazendo uma escola que é obrigada a ficar lá sentado na frente. A gente está fazendo uma escola que as pessoas se interessam, se desinteressam, têm angústias, tal. Então, a gente está fazendo alguma coisa que junta também os aspectos das aprendizagens mais objetivas com essa possibilidade de vivências mais as habilidades emocionais. Então, aí a gente trouxe esse coiso, esse livro do coiso, e esse coiso é um pouco a fantasia das crianças de todos os coisos e de todas as questões, né? E aí, então, eles começaram a... E se o coiso morasse como ia ser? Então, fizeram uma maquete do coiso, da casa do coiso. Aí o coiso foi dormir na casa deles, aí fizeram a cama do coiso. E aí, essa semana, eles tingiram arroz, tingiram algumas sementes, então usaram feijão, arroz, milho, várias sementes, tingiram com corante de alimentação, tingiram com beterraba, enfim, tingiram lá do jeito que as professoras foram organizando experiências expressivas em relação a produzir tintas. E hoje eles fizeram o rosto do coiso. Então, cada criança fez o rosto do coiso lá com as sementes, e são coisas incríveis. Aí deram os nomes aos coisos, desenharam os coisos e escreveram as histórias dos coisos. Então, um pouco para dizer para as professoras que a escrita, ela tem de ser uma necessidade de expressão, de comunicação, né? E o que a gente nota... É para isso que serve, né? É para isso que serve, exatamente, não é para passar de ano. E o que eu sinto que a gente tem percebido, inclusive com os mais velhos até o 4º ano, que na medida em que nós estamos confinados e essa coisa do corpo, do toque, tá impossível, né? E que as crianças têm muitas angústias e muitos, enfim, também estão com medo igual todo mundo, né? A escrita passou a ser uma necessidade bastante grande. Né? Então, os grandes, por exemplo, 2º, 3º, 4º ano, estão fissurados em escrever, em produzir texto, em produzir poema. Vão fazer agora um jornal visual. Porque comunicar também pela escrita está sendo uma necessidade real. Né? As crianças pequenas, elas veem os pais o dia inteiro no computador. Né? Então, elas também brincam de escrever. Então, tem criança bem pequenininha, depois que desenha, faz assinatura no canto. Tem criança que, enfim, que nunca escreveu enquanto estava lá no presencial. E assim, então, vamos escrever a lista dos animais que vocês viram lá no tal história. O garoto, com 3 letras do nome, escreveu elefante, macaco, jacaré e tal, em 1 mês e meio de sistema virtual. Então, acho que tem... Enfim, eu acho que a vida como ela é, né? Eu acho que se a gente, de certa maneira, né, se abre, né, se abre para aceitar a realidade tal como ela é, com todas as dores que a gente tem sentido, quer dizer, imagino que todos vocês estejam exatamente como eu, uma vez por semana desaba, tá certo? Uma vez por semana chora, uma vez por semana fala...
que é esse pesadelo? Uma vez por dia, ou então, né? Mas por outro lado, poder pensar nesse lugar como, bom, ok, é isso que nós estamos vivendo. O que dá para fazer disso algo melhor, algo bom, algo que, enfim, que eu pense na relação com os outros, que eu tente dar o meu melhor, que mesmo não dando o meu melhor, que os outros entendam que eu estou tentando e que a gente possa criar essa comunidade. Então, assim, por outro lado, eu acho que tem tudo isso das crianças e tem outro lado que é o apoio aos pais. Eu falo com o pai, pelo menos 4 a 5 pais por dia, né? Telefona no celular. Todos os professores têm os celulares nos grupos dos pais. Então, assim, todas aquelas regras institucionais, da escola, da casa, a minha vida pessoal, o meu fim de semana. Ontem, às 15 para meia-noite, eu apaguei a luz, começou a cair um monte de mensagem num dos grupos, e era uma discussão dos pais se podia ou não podia soletrar para as crianças. E nós ficamos lá numa aula de alfabetização até, sei lá, meia-noite e meia, até uma hora que eu falei, então tá, gente, boa noite, até amanhã, tchau. Então, é isso, um pouco aceitar essa nova normalidade, e isso faz a gente sofrer menos, isso faz a gente ter um nível de comparação e de expectativa que é com aquilo que é possível. E não você escapou um pouquinho. Escapei porque sem querer tocou o telefone, eu bloqueei, mas enfim, não sei porque ele me chamou. Mas vamos lá. Pode voltar, Não sei Gisela, se desculpa. você... Não, porque eu estava dizendo que assim, tá, todo mundo tá com medo, todo mundo tá angustiado, todo mundo tá ansioso. Ok, que bom que todo mundo tá na mesma, ninguém tá vivendo, ai, que delícia isso. Não, tá ok, tá difícil para todo mundo. Mas essa é a vida que a gente tem agora e para os próximos meses. Então, se a gente aceita isso como uma determinação e que é isso que vai nos salvar, né? Da mesma maneira, não adianta dizer, eu sou contra as telas, eu sou contra os celulares, eu vou ficar aqui com meu filho tentando fazer outra coisa, porque não, não tem muito o que fazer, tá certo? Tá. Qualquer outra coisa é de muito risco. Então, o que eu acho é que essas ferramentas têm sido a nossa boia de salvação. E mais, eu acho que elas têm permitido a gente a pensar que talvez a gente tenha que ser um pouco mais modernos. Eu estou só aqui entrando. No sentido de aceitar que a tecnologia traz muitos benefícios. E que são bons. E que a gente talvez, quando voltar, possa manter alguns dos elementos desses programas até para os pequenininhos. Por que não? Né? Porque a gente vai criando dogmas, a gente vai criando assim regras que São crenças limitantes, né? Que acabam limitando o trabalho. E me fale uma coisa, Gisela, com relação, por exemplo, à escola do bairro, que querendo ou não, tem mais condições, né? Enfim, a gente sabe disso, é uma escola privilegiada pelo seu público, enfim, por tudo. E para as escolas, para os lugares mais carentes, você vê alguma possibilidade? Porque, assim, as lives, elas têm duração de 1 hora, depois acaba, mesmo a gente está falando do assunto mais interessante do mundo, corta e eu não consigo fazer nada. Então, só para atender também alguém que, de repente, não tem tanto preparo com tecnologia ou não tem tanto a condição mesmo de ter essa tecnologia. O que você daria como olhar, assim, para... eu acho que está tendo até uma discussão bastante polêmica agora no âmbito do PNLD sobre, né, de substituir e introduzir material de EAD para educação infantil. Não, o que eu vou dizer não tem nada a ver com isso, tá? Eu acho que sim, a gente tem que manter os princípios das bases nacionais comum curriculares, os princípios da vida como ela é, então assim, da vida como ela é, não da didatização da vida, não da transformação da escola em papel de apostila e nem de prescrições
disciplinares e repetitivas. Então, isso posto, e todo mundo entendendo que ok, nesse ponto eu estou concordando com todo mundo, eu acho que se a gente tivesse uma política de educação séria, se a gente tivesse gestores e administradores no nível federal e que levassem em consideração, né, a carência e a precariedade da vida de 80% da população de crianças brasileiras, a primeira coisa que eu faria, e se eu fosse ministro da Educação, por exemplo, eu compraria um celular para cada criança brasileira. Não precisa mais do que isso, tá? Um celularzinho por R$30, por R$30 você compra um celular com uma conta na Claro, na Vivo, na Oi, em qualquer lugar. E criaria alguns núcleos em que os professores pudessem ir, né, na própria escola que ele trabalha, que ele pudesse ir na própria, se ele não tiver um celular, mas que ele pudesse ir na própria escola que ele trabalha, sentar num computador, né, de máscara, todo protegido e tal, e conversar com suas crianças. O que vocês estão fazendo aí? Que, olha, hoje você está aí, tô vendo que você está no sítio, você está dando comida para o porquinho, mostra aqui o seu porquinho para o outro que está lá na comunidade vendo TV. É o mesmo princípio. Eu estou falando de uma escola que é para todos, né? O meu sonho, eu fiquei até arrepiada agora e fiquei emocionada, porque, na verdade, a questão do acesso, né? Hoje em dia, o acesso, se você, nesse momento, distribuísse um celular para cada criança e dissesse para o professor, olha, vocês façam aí um rodízio para ir a cada 5 professores 1 hora na escola, certo? E tem ali, vocês têm já os computadores. Toda escola tem um centro de informática, né? Isso desde o meu tempo do governo Fernando Henrique, já faz quase 25 anos. Tem toda a escola 10, 15, 20, 30, 50 computadores, tem Wi-Fi, né? Então, assim, se a professora começasse a conversar, e aí, o que você está fazendo? Nossa, e o seu porquinho? E você tem um cachorro? E você está aí na comunidade? Seu pai está tocando violão? E o seu pai está dormindo? A sua mãe está fazendo bolo? Aí as crianças mesmo vão trazendo as temáticas, né? Então, agora os a pais vida todo como mundo ela amanhã... é. Oi? A vida como ela é, como você disse. Então, eu acho que as pessoas ficam querendo inventar a roda, né? Eu acho que uma das vantagens dessa tecnologia que eu realmente me surpreendi, estou muito feliz de... Né? Outro dia eu fiz um fundo no meu Zoom com o logo da escola, todo mundo, uau, como você tá, tal. Assim, são plataformas gratuitas, né? O Zoom mesmo, até 40 minutos. Se a professora falar, sei lá, não precisa ser todo dia, mas se ela falasse 2 vezes por semana com os alunos dela por Zoom, né? E mesmo se não houvesse essa política de acesso, se a gente conseguisse que as professoras montam um grupinho no WhatsApp do celular com as crianças e liga para todo mundo ao mesmo tempo, vocês vão ver como as crianças vão ficar felizes de se verem, de verem umas às outras. A mãe vai falar, estou fazendo aqui um bolo, ô fulana, vou passar uma receita. Então todo mundo faz bolo. E quando faz bolo, trabalha com unidade de medida, trabalha com 5 sentidos, olfato, gustação, trabalha com a visão, as diferentes cores dos ingredientes. Eu não estou falando nada que, gente, já não se faz há 200 anos na educação infantil, né? Sim. Mas eu acho que a gente se diz... hoje uma professora falou para mim, aprender a viver com liberdade, né? O conhecimento está na simplicidade, né? A ciência, ela é simples, ela olha e diz, olha, esse vírus não é uma gripezinha, esse vírus mata. Se a gente ficar em casa, a gente evita isso. Vamos ficar em casa? É simples, não tem muita discussão, né? É sim ou não, ok. Então, eu acho que essas sugestões para essas professoras, tentar... E eu acho que eu vou falar um pouco, alguma coisa que talvez pareça pouco técnico, mas eu acho que é bastante técnico. Fala com o coração, não tenta fazer o que você não sabe. Faz o que você sabe.
Porque conforme você vai fazendo o que você sabe, você vai se perguntando, isso deu certo, isso não deu certo, isso deu certo, isso não deu certo. Você fala com o seu amigo que fez uma outra coisa que deu certo, que não deu certo. Aí que fala com outro amigo que fala com... Daqui a pouco vocês são uma rede de 50 pessoas, olha, eu pus o meu livro em PDF, passo assistindo no meu celular. Aí eu plantei um feijãozinho, aí eu plantei uma mamona, aí eu vi o coelhinho do menino que teve filhotinho, daí o outro teve um cachorrinho. Mas, enfim, eu sei que Sim. não é fácil, eu sei que, enfim, a grande maioria de nós, professores, fomos formados numa caixinha muito fechadinha, né? Mas se a gente fizer uns furinhos de vez em quando, olhar pelos furinhos, eu acho que já ajuda um pouquinho. Agora, Gisela, eu vou lançar um assunto que é um pouquinho polêmico. Posso? Se eu não souber, eu falo que eu não sei, tá? Não, mas você sabe, com certeza. Na verdade, assim, o que eu vejo é que tem muitas pessoas reclamando da enxurrada que as escolas estão dando uma enxurrada de trabalho para essas crianças, né? Desde os pequenininhos, com um monte de letra para passar por cima, sabe? Aquelas coisinhas de passar a letrinha em cima da letra A, um turbilhão de atividades. O que você vê sobre isso? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Primeiro, então acho que eu consigo responder. Eu pensei que fosse ser mais difícil, eu fiquei aqui com meu coração bateu. Que nem você falou, a educação é algo simples, Gisela. Não precisa, a gente não precisa inventar muito. É na simplicidade mesmo. O que eu acho que, assim, o que assusta mais, o que está assustando, na verdade, os pais, é que eles estão descobrindo o que os filhos deles fazem na escola, né? Então, eu acho que isso é o que é o mais assustador. A gente vem já há 25 anos, desde o governo Fernando Henrique, desde o referencial, né? Principalmente na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, falando das teorias de aprendizagem baseadas na interação, na mediação da cultura, que essa cultura é viva, é dinâmica, que as crianças têm corpo, que as crianças têm curiosidade, que as crianças brincam, que elas perguntam, que elas imaginam. Isso dos bebês do berçário, né? E tem muitos de vocês que estão me assistindo em todas as partes aí de São Paulo, do Brasil, que têm experiências incríveis até o final do ensino fundamental 1, mas tem muita gente, né, que, enfim, faz isso só no residual, na hora que vai no recreio ou quando acaba a lição. Só que isso ficava um pouco escondido por um discurso de que brincar é importante, que as crianças têm que estar juntas, têm que fazer roda, têm de ler história. E aí, de repente, né, os pais têm a escola dentro de casa. E eles descobrem que não era bem assim que a escola funcionava, né? Então, eu acho que o que tem e o que esse novo normal desvenda é que agora a escola está dentro de casa e a casa está dentro da escola, né? E os pais viraram os olhos dos professores, porque aí agora os pais eles têm que estar junto com as crianças, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto, antes de eu falar sobre as atividades de per si, especificamente, é assim, esta relação, né, talvez para o bem, né, está denunciando que, uau, 25 anos depois, nós ainda fazemos o que nós mesmos dizemos para não fazer, né? E só que enquanto estava fechado lá na salinha, na escola, ninguém via, agora todo mundo vê, né? E os pais Verdade. estão vendo, e os pais não estão assustados, porque eles falaram, mas eu pensei que meus filhos brincavam de pega-pega, de casinha, de mamãe e filhinha, de médico, de foguete, de ir para a lua, de caçar jacaré, e não, né? Então, acho que esse é um aspecto que tem uma vantagem também, porque eu acho que, assim, pensando no material da Maria Malta, naquele material que vem do Etxera, que faz avaliação da educação infantil pela via institucional, né? Aquele material em inglês que o MEC usou uma época, a Prefeitura de São Paulo também usou para fazer avaliação institucional. Agora, de fato, os pais estão avaliando as escolas,
É o seguinte, não, meus filhos estão ficando loucos, eu não quero isso, não quero esse monte de papel mimeografado, eu não quero esse monte de videozinho que ensina ele como que ele pega no lápis, como ele escreve o A, o B, o C. Cadê a tal da hipótese silábica? Cadê a tal da construtivismo? Cadê a tal do letramento? Então, os pais também estão se perguntando. Eu acho que isso é muito interessante. Esse é um aspecto que é um aspecto um pouco de, enfim, sei lá, me veio uma imagem que as escolas ficaram com os seus órgãos expostos, né? Tá todo mundo com coração, com rim, todo mundo tá aí, né? E vai ter de se repensar, porque a volta não vai ser, ok, na quarentena vocês entucharam meus filhos de mimeografado, mas eu sei que na volta vai voltar o que eu acreditava que era. Acho que não, acho que as escolas vão ter que se rever bastante. A segunda questão é que nós não estamos na escola. Tudo isso que nós estamos fazendo, apesar de tudo, né, cumpre um papel de uma instituição educacional parceira que tem uma expertise, que tem professores, que tem pessoas que sabem do que estão fazendo ou deveriam saber, mas nós não estamos na escola, nós estamos brincando de escolinha. Isto é um simulacro da escola. O que nós estamos fazendo é um simulacro da escola para não deixar a escola morrer. E por ser um simulacro da escola, as crianças têm que ter um pouco mais de paz. Porque está todo mundo assustado, está todo mundo cansado. E cansado do quê? Quando eu converso aqui com você, em tempo real, olha só o exercício mental que eu tenho que fazer e que todo mundo que está assistindo tem que fazer e você tem que fazer. Eu estou falando sozinha, porque quando eu olho para o lado, eu falo, nossa, se não fosse verdade, eu achava que eu estava num sonho. Maluca. Eu estou falando sozinha, mas eu estou falando com você. Eu estou falando com você e estou falando mais com um monte de gente que eu vejo que tem aqui 26 pessoas assistindo. 60 pessoas. Ah, para mim aparece 26. Opa, que chique! 60 pessoas, agora 57. Então, olha o exercício cognitivo, olha a quantidade de sinapses que nós temos de fazer. Eu faço de conta que estou conversando com a Sophie e com mais 60 pessoas para de fato conversar com elas. Então, sim, eu faço transposições mentais o tempo todo. Por quê? Porque eu estou conversando comigo mesma, ou seja, eu estou quase falando sozinha, porque eu vou organizando o meu pensamento a partir das suas perguntas e vou falando. Então é quase uma brincadeira de faz de conta de uma criança de 2 anos quando ela fala. Então a mamãe pegou a filhinha, deu um beijinho, mamãe, filhinha, dá um beijinho. Isso tem um nome que eu acho um dos conceitos mais lindos vigotskianos, né? Que é a fala exteriorizada, o pensamento exteriorizado, né? Brincar é exteriorizar um pensamento enquanto eu não tenho a capacidade de interiorizá-lo. Vou explicar melhor. É como se o meu cérebro tivesse aqui explicando o que eu estou pensando pela via da oralidade. Eu faço isso. E eu faço isso para mim, para organizar o que eu estou pensando. Mas eu faço isso porque eu sei que eu estou conversando com vocês. Então, esse exercício, para mim, eu não sou neurocientista, eu adoraria ter tempo para pesquisar isso. Se alguém estiver me ouvindo e quiser fazer essa pesquisa, eu acho que seria uma pesquisa sensacional. Quais são as sinapses, quais são os esforços mentais, quais são as dificuldades mentais, cognitivas, emocionais e afetivas para a gente se relacionar agora nesse novo normal. Mas é um novo jeito de se relacionar que exige um outro tipo de pensamento. E isso cansa. É quase como quando a gente muda de país e a gente passa o dia inteiro falando em outra língua. Então, a gente tem que fazer, assim, apaga a língua que eu penso, apaga a língua que eu conheço, começa a pensar em outra língua. Então, são sinapses especiais, né? São diferentes das comuns. E o que eu acho que, portanto, como nós estamos num simulacro de escola, como nós estamos pensando de um outro jeito,
nós também ficamos cansados, não é só porque estamos confinados, porque nós estamos nos inventando de um outro jeito. Então, não dá para mandar esse monte de material mimeografado, de letrinha, de livrinho, de escritinha, de massinha, de videozinho, de tutorialzinho, porque as pessoas, elas estão ocupadas em aprender a viver desse outro jeito. Então, mesmo que na escola lá de ontem, essas escolas faziam assim, elas têm que entender que as crianças... Uma psicanalista me contou faz umas 2 semanas. A gente tem 5 minutos, Gisela. Tá, então vou dar esse exemplo, que ela está atendendo 3 crianças, 2 de 8, uma de 12, e a menina na aula, que era síncrono, mas ela tinha que fazer exercício, ela mordeu o cabo do iPad no qual ela estava conectada, porque ela não estava aguentando mais tanta pressão. Ela só tem 8 anos. Né? Então, eu acho que essas escolas elas têm que priorizar o que é mais importante do ponto de vista do paradigma, dos princípios e dos valores dessa escola, que ela possa trabalhar com as suas crianças, com as suas comunidades. Faça só isso que já vai ser bom. O resto, gente... Gisela, me fala uma coisa, você atende crianças a partir de que idade lá na escola do bairro? A partir do momento que anda. Andando, já pode chegar. Tá. Então, que eu vi bastante perguntas para exemplos de crianças de 1 e 2 anos. Então, eu aconselho entrar lá na escola do bairro, no Instagram, que lá tem bastante ideias, que eu vi coisas bem bacanas, dá para a gente se inspirar, quem que perguntou aí, tá bom? Alguém tem alguma pergunta especial para fazer? Se eu conseguir ler aqui, porque eu também não sou tão mega blaster conhecedora. Pediram exemplos de crianças de 1 e 2 anos, que acho que não vai dar tempo, a gente poderia marcar uma outra live só para falar disso, Gisela, das crianças bem pequenininhas, que eu acho bacana. Eu posso chamar também as professoras para vir junto. Elas têm cada exemplo bom, elas são incríveis. E aí a voz do professor para o professor. Seria Show. Muito legal. Legal. Depois a gente entra em contato. Eu entro em contato, tá, Gisela? Porque é bacana trazer uma professora de turmas dos pequenos para saber o que tem feito, sim, né? Sim, a gente tem professoras sensacionais na escola. É um desafio mesmo, né? Eu entendo essa preocupação e essa ansiedade das outras professoras, porque de fato é um desafio, né? Bom, não é fácil, e não é sem dor, e não é sem ensaio e erro. Algumas coisas dão certo, outras não dão. O que eu aconselho, assim, se eu tiver um conselho para dar para vocês, gente, não se exijam tanto, sabe? Porque as crianças também não estão se exigindo, os pais não estão se exigindo, é uma situação muito especial, né? Não se exijam no sentido de acertar, se exijam no sentido de experimentar. Eu acho que quem experimentar vai descobrir coisas que dão certo. E se a gente dá voz à personalidade de cada criança no presencial, mais ainda agora, né, Gisela? Acho que a gente tem que respeitar mais ainda, o dobro, de entender um pouquinho aquela família, aquela criança, e a partir disso fazer o nosso melhor. E acho que é um excelente momento de repensar a nossa prática também, né, Gisela? Muito. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença da Gisela. Muito obrigada, Gisela, por ter aceito o meu convite. Sempre é muito bom te escutar, você traz ideias, eu acho que faz a gente pensar a nossa prática. Isso eu acho que é o mais importante, é pensar sobre. Não é errar ou acertar, é pensar sobre. Se você pensar, já é um bom caminho, né? Eu acho que você já está meio caminho andado. E aí o resto é consequência. Muito obrigada. Sofia, um abraço de coração. Eu adorei primeiro te reencontrar semana passada e que ótima ideia que você teve para pôr professores conversando sem dogmas, sem receitas, sem teorias pré-existentes, porque eu acho que é isso que as pessoas estão precisando. E parabéns pela iniciativa, obrigado por terem me ouvido. E a gente continua aí, disponível. Minhas professoras também, se vocês quiserem falar com elas. Tá bom. Eu coloquei um post agora no meu Instagram para as professoras colocarem ideias do que tem feito. Então, quem quiser agora, professor que está me escutando, entra lá e coloque uma ideia bacana para a gente formar uma rede com muitas ideias legais para passar para todo mundo. E a live estará salva para quem não assistiu, né? Quem não assistiu agora,
ela fica 24 horas salva aqui no meu canal. Então, depois, Gisela, se você quiser mandar para alguém, é só você compartilhar que qualquer pessoa consegue assistir. E a gente consegue compartilhar com o nosso Insta? Consegue. Você vai lá na minha página e manda em compartilhar com quem você quiser. Você consegue. Fica salvo ali. Então, tá bom. Tá bom? Então, boa tarde, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Bom Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.